porque hoje é dia de falar sobre sexualidade aqui no programa. E o nosso assunto de hoje é disfunção sexual. Quem está aqui com a gente já para falar é Ivana Cavalcante. Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Eu já começo para você perguntando até para as pessoas entenderem o que é a disfunção sexual. Certo. Geralmente, as pessoas não ligam muito à questão de disfunção, pensam logo que é disfunção erétil. O ser humano, ele tem a resposta sexual humana, que tem 3 etapas, que é o desejo, a excitação e o orgasmo. Então, qualquer alteração numa dessas fases, o que é que acontece? Uma disfunção. E essa disfunção, ela gera o quê? Todo um problema conjugal, sexual, né? Pessoal, porque você não está bem com a sua sexualidade, você não está bem no dia a dia. Tanto um homem como uma mulher. São disfunções sexuais femininas e masculinas. Então, a alteração na primeira fase da resposta sexual humana, que é o desejo, a gente encontra o quê? A inapetência. O que é inapetência? A falta de desejo sexual, a falta de apetite sexual. Que muitas vezes isso é muito mais feminino, mas atualmente com as crises, com toda essa questão da economia, tem acontecido muita procura masculina do consultório atrás de quê? De tratamento. A alteração da segunda fase da resposta, que é a excitação, na mulher ela não causa uma disfunção, porque é só a falta de lubrificação, que isso pode usar algum hormônio local, que é lubrificante, gels, então isso não tem uma disfunção. Mas no homem causa o que? A famosa disfunção erétil, que atualmente no dia a dia também tem acontecido muito por conta de toda essa questão da economia. O consultório tem tido muitos ganhos com isso. Então, quais são os principais, digamos, problemas causados por isso? Você me falou, antes de entrar no ar, que tem o psicológico e o orgânico. E o orgânico. Então, quando chega pra gente no consultório, a gente tem que descartar toda a questão orgânica. Então, tem que vir no laudo ginecologista, urologista, para descartar toda a questão orgânica, porque pode ser. Mas a maioria das disfunções sexuais, elas são psicogênicas, psicológicas. Através de quê? Da educação sexual, né? Através de quê? De alguns traumas, de alguns abusos. Então, cada disfunção dessa, ela tem um trauma lá atrás, que na terapia a gente descobre. Então, quem é que pode ser um terapeuta sexual? Ou médico ou psicólogo. Mas o médico com formação em sexualidade humana, entendeu? Então, não pode ser qualquer profissional. Um educador sexual pode ser qualquer profissional, mas um terapeuta sexual só pode ser médico ou psicólogo. Como é que é feito o tratamento para esses tipos de problemas? De disfunções. Isso. Então, como eu estava falando, né, na terceira fase da resposta sexual, que é o orgasmo, então, a alteração nessa fase dá o que? A anorgasmia. Que na mulher que é a falta do orgasmo, que a gente falou até no dia do orgasmo, que chama anorgasmia. E no homem tem o quê? A ejaculação precoce, que como a gente falou também, ejaculação é um fenômeno, orgasmo é outro. Então, o homem pode ejacular e não ter orgasmo, ele pode ter orgasmo e não ejacular. Então, quando se tem uma alteração na fase do orgasmo, muitas vezes tem o quê? Uma ejaculação precoce ou um bloqueio ejaculatório, dificuldade de ejacular. A gente imagina que esse tipo de problema, né, a disfunção, acomete mais pessoas com certa idade, depois de 60 anos, e hoje jovens também. A partir do momento que você tem a sua vida sexual, você já pode ter alguma disfunção do tipo. As disfunções, elas são classificadas em primárias e secundárias, do tipo: você nunca teve desejo sexual. Nunca. Seu apetite sexual é baixo, então você é um inapetente primário. Toda a minha vida eu nunca tive. Mas tem um tratamento para isso, para que esse desejo aumente. Até porque todas as disfunções, ela tem tratamento. O psicólogo, ele não pode triscar no paciente. Como o médico. O médico, você vai num urologista, ele vai examinar seu órgão genital, vai fazer todo, um ginecologista também. O psicólogo, ele jamais. Quem for alguém para um psicólogo terapeuta sexual e pedir para tirar a roupa, saia correndo, porque isso é um profissional inadequado. Não pode. Então, o profissional, a gente trabalha tudo com a questão do quê? De modelos pélvicos, do pênis, da vagina. Então, todas as disfunções têm tratamentos, têm exercícios que a gente mostra através de quê? Do modelo que a gente tem lá, do nosso pênis e da nossa vagina que a gente tem no consultório. Ivana, existe uma maneira de se evitar essa disfunção hoje em dia com essa vida tão corrida que a gente tem? Pensamento. O nosso pensamento é a única ferramenta que a gente tem. Então, um homem que tem disfunção erétil, que ele tem uma vez, não quer dizer que ele tem disfunção, ele pode ter falhas eretivas. Mas se ele ficar com medo, toda vez que ele for testar, ele vai ter. Pode tomar até o Viagra que for, usar todo mundo corre logo para a farmácia, né? Vai para a farmácia, mas não adianta. Eu tenho um paciente no consultório que toma Viagra e continua com disfunção. Então, a cabeça, eu digo sempre que o órgão genital do homem e da mulher é o cérebro. Nem é o pênis, nem a vagina.
Cabeça, Arnaldo, vocês têm alguma pergunta aqui para Ivana? Letícia? Letícia. Interessante, mas assim, como mais ou menos é esse tratamento exatamente? É terapêutico, né? Em algumas disfunções pode usar algumas medicações, que não é o psicólogo que passa, é o psiquiatra. Do tipo, ejaculador precoce, é ansioso. Então, às vezes, precisa tomar algum ansiolítico para poder combinar com o tratamento, entendeu? Então, assim, alguns têm um pouco de depressão, então precisa tomar também um antidepressivo. Então, tem, mas o tratamento geral, que 90% tem sucesso. Agora, eu digo muito para os meus pacientes, só tem sucesso se ele acreditar que existe esse tratamento. E ainda tem duas disfunções que não atinge, que é o vaginismo e a dispareunia. O vaginismo a mulher ela não consegue ser penetrada de forma alguma. A gente tem uma pergunta aqui, que é de internauta, que me passaram pelo ponto, se o gemido, ele facilita na hora do sexo, apimentar ainda mais a relação ou não? Depende da intimidade do casal. Tem casal que não gosta, tem casal que gosta, então isso vai muito, né, do termômetro do casal, mas não tem nada específico, científico, que mostra que quem geme mais tem mais prazer ou não. É um mito. Mas é um mito, mas é importante, porque a audição faz parte de quê? Do desenvolvimento do desejo. Então, o que eu escuto vai me excitar mais, me excitando mais, eu vou ficar mais ereto, mais lubrificado. Entende? Você tem alguma dica importante para as pessoas de casa que, de repente, estão passando por esse momento e acham que... A gente acha assim, a gente pensa logo é um bicho de 7 cabeças, mas qual o conselho que se dá para essas pessoas, para o homem, para a mulher ou até mesmo para o casal? Eu aconselho muito a questão de ficar muito atenta à inteligência sexual. Que a gente tem a nossa inteligência sexual. O que é inteligência sexual? Eu não preciso de um homem nem de uma mulher. Eu preciso ter as minhas fases das minhas respostas funcionando. Eu preciso ter desejo, eu preciso me excitar e eu preciso ter meu orgasmo. Então, eu tendo isso, eu estou feliz sexualmente, independente de parceiro ou não. Se isso alguma dessas funções, elas não estão funcionando, eu procure uma ajuda. Chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, a pessoa pede para não se identificar, mas pergunta como lidar com isso na hora H. Com isso o quê? A disfunção? A disfunção, ou o homem ou a mulher. Depende, né? Se for o homem, a disfunção erétil, a mulher tem que ter paciência, não é dizer, não é comigo, né? Isso é porque você não me ama mais, não. Né? Não tem, pode ser que ele não tenha mais tesão, o desejo da mulher, mas nem sempre é isso. Cabeça. É ter paciência, cuidado, vamos conversar para as coisas irem melhorando. E com a mulher? Quando é o contrário? Quando é a mulher, né? Quando a mulher não está com desejo, aí vive com dor de cabeça, vive sem querer ter relação, estou cansada. Então o homem tem que também conversar. A ferramenta importante é o quê? O diálogo. Se não tem um diálogo, o casal ele começa a gerar conflitos. E hoje o consultório, assim, 90% é sexual. Sim. Exagerando um pouco, mas assim, todos. E como eu sou terapeuta sexual e psicoterapeuta, então eu não deixo passar a sexualidade do indivíduo. Porque se você está bem sexualmente, você está bem no contexto geral. Para a gente encerrar, os problemas sexuais hoje, eles estão mais em alta do que há 10, 20 anos? Então, porque as pessoas estão com mais facilidade, com menos vergonha de procurar. Porque isso sempre teve. Mas como sempre foi um tabu e hoje a sexualidade ela tem quebrado, mas eu digo que a gente é um agente multiplicador, aquele trabalho de formiguinha, né, de trabalhar a sexualidade. Então hoje o consultório tem procurado bem mais, mas não porque hoje tem mais, mas hoje tem mais acesso, tem mais profissional, tem mais cientificidade nesse contexto. Ivana, já que a gente está falando sobre isso, é importante até que as escolas elas pudessem falar com a criança lá, desde essa idadezinha que está sendo formada justamente sobre isso, para não criar um tabu como a nossa geração, quando se falava em sexo, né, ficava com vergonha. E até hoje mesmo, quando se fala, tem muita gente que para e não quer falar. Infelizmente, né, no MEC já tem, dentro dos parâmetros curriculares nacionais, a disciplina, mas as escolas elas ainda têm esse tabu da sexualidade. Até porque a ejaculação precoce ela começa na adolescência. Então, o Cabeça está perguntando o seguinte, que o nosso cinegrafista, aquela pessoa que quer fazer sexo todos os dias. Isso é bom, isso é ruim, isso é uma doença, isso é o quê? É o quê? Não, cabeça, né? Não é uma doença, né? A gente não pode dizer, até porque o casal, ele precisa ter a sintonia. Então, às vezes,
você e Fabiola, né? Você gosta todo dia, a Fabiola gosta de 2 vezes na semana. Então precisa entrar no meio termo, né? Até porque os casais, eles precisam ter o meio termo. Mas não quer dizer que eu gosto todo dia, eu sou compulsivo sexual. Não, mas eu preciso ter um equilíbrio. Outra coisa que é importante também é a pessoa se conhecer, né? Exatamente. Antes de você conhecer o outro, você precisa se conhecer. Exatamente, Letícia. Até porque isso evita o que? A anorgasmia. Então, se eu me conheço, eu proporciono o meu orgasmo. Como é que eu quero que o outro me dê uma coisa que eu nem sei como existe? Então é um assunto que a gente já viu, né? Que tem pano para manga. Muito. Tô vendo que depois a gente vai ter que estar aqui toda semana para falar sobre o tema. Ivana, muito obrigado e parabéns, também. porque hoje é dia do psicólogo. É dia do psicólogo hoje. Muito obrigado, Obrigada sucesso. também. E daqui a 15 dias a gente volta. Tá joia. Então você já pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta. O nosso WhatsApp está aqui, que é o 991215654. Tem o nosso e-mail, que é o tudodebom@tvalagoas.com.br. Tem também as nossas redes sociais. Mande sua dúvida, sua sugestão, que a gente faz aqui para Ivana daqui a 15 dias. Muito obrigado. Obrigada, mãe.